Olá, meu nome é Graziele Melo. Estamos num novo programa da TV JET, cujo objetivo é instrumentalizar você com dicas de cidadania e de direito. Confira agora o nosso programa, que vem com muitas dicas bacanas com um convidado novo para a gente conhecer. Então, pessoal, venho apresentar para vocês agora o Dr. Oswaldo Fernandes. Ele é advogado da Getsemane, da Igreja Batista Getsemane, e ele traz para a gente hoje várias dicas interessantes com relação a casos corriqueiros de família e de outras áreas afins. Ele vai compartilhar com a gente hoje um pouco da sua experiência enquanto profissional, e essa experiência tem muito a nos agregar, não só na atuação dele enquanto um advogado, mas também enquanto um cristão, que traz também uma experiência prática de até mesmo alguns aconselhamentos, uma forma de conduzir os conflitos que chegam para ele de uma forma acolhedora, tentando tranquilizar não só a pessoa, mas trazer uma nova perspectiva para a resolução do conflito dela, que não só a jurídica. E pensando nessa nova perspectiva, que não só a jurídica, nós também vamos conversar hoje sobre a mediação de conflitos, que vem aí como uma novidade no novo Código de Processo Civil brasileiro, onde a gente tem uma oportunidade de um terceiro facilitar a comunicação entre duas pessoas ou mais pessoas também, e esse terceiro se faz imparcial para poder facilitar de fato essa comunicação e pensar junto com as pessoas uma nova forma de construção para os problemas delas, dando autonomia para que essas partes resolvam um conflito que é delas, sem precisar de terceirizar para o Poder Judiciário ou terceirizar para uma outra pessoa, mas devolvendo para ela uma autonomia para resolver o seu próprio problema. E nada melhor, né, gente, do que a gente resolver um problema que é nosso, porque no fundo a gente sabe o que a gente quer, não é mesmo? Estamos aqui com o Dr. Oswaldo Fernandes, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui no programa, nos prestigiar realmente com a sua experiência. E eu gostaria de saber um pouquinho como que tem sido para o senhor ter esse legado aí de um advogado cristão dentro do ambiente eclesiástico, né? O tipo de demanda que chega, quais que são as demandas que mais chegam e como que o senhor tem feito para poder ajudá-los a gerir aí esses conflitos. É um prazer, todo meu, Graziele. Gostaria também de cumprimentar os telespectadores. É muito interessante o trabalho jurídico dentro de uma instituição religiosa, porque é uma coisa muito nova, é um instituto muito novo. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, qual que é a demanda? Poxa, a igreja tem uma demanda? E é interessante isso, muitas pessoas me abordam fazendo justamente essa pergunta. Sim, eu pego muita demanda aqui, propriamente da igreja, eu pego muita demanda, questão de contrato de compra e venda, de aluguel, né? Pois a nossa igreja possui missões, né? Que é uma espécie de filiais, e aí nós temos aí espalhado em Minas Gerais mais de 70. Algumas congregações vinculadas à igreja sede. Sim, exatamente. Então, assim, querendo ou não, existe uma demanda, às vezes, por parte administrativa, com prefeitura, regularização de documento, né, do imóvel. Mas também aqui nós fazemos um trabalho de atendendo os membros, né? Atendendo os membros. E muitas pessoas nos procuram em relação a direito de família. Muitas vezes separação, muitas vezes a questão de pensão alimentícia, até mesmo a questão de inventário. Nossa, desculpa interromper, mas isso realmente é muito curioso, porque no ambiente da igreja as pessoas têm aí um estigma de que, não deve ter muita questão de separação, realmente, se a gente parar para pensar no índice de divórcio, né, assim, no comum aí que a gente vê na sociedade, pode até ser que dentro da igreja tenha um índice menor, não sei, mas como o problema de família, né, os dilemas que a gente vive no nosso dia a dia, normalmente eles envolvem muito aquele ambiente que a gente está vivenciando, a nossa vida
assim, enquanto indivíduo mesmo, né? Onde a gente se expressa mais, onde a gente coloca de uma maneira mais forte as nossas emoções, que é exatamente nesse núcleo familiar, né? E então as pessoas estão naturalmente sujeitas também a um conflito que se agrava ao ponto de se pensar que seja um divórcio, nem que seja para procurar, para saber quais são os caminhos tomar, como é que funciona isso? Né, infelizmente, a igreja também está sujeita a isso, né? Pela pessoa ser cristã, que não existe esse caso de separação. Muitas vezes a pessoa se converte posteriormente, né? E tem esse problema, seja por estar separando por ameaça de morte, seja por traição. Infelizmente, acontece, né? E a igreja tem que estar preparada para isso. Então, muitas vezes as pessoas me procuram querendo separar e eu particularmente faço um trabalho diferenciado. Primeiro, eu procuro saber o que está acontecendo, qual que é o motivo que ela está separando e dependendo do caso, Graziele, muitas vezes a gente consegue resolver isso sem estar separando. Sem ir para a justiça. Sem ir para a justiça. Porque muitas vezes, quando a pessoa me procura, existem alguns casos que o problema não é tão jurídico, o problema é mais psicológico. Muitas vezes não é problema de traição nem de risco de morte, muitas vezes é porque não conversam entre si. Então a pessoa me procura e eu oriento nesse sentido. Olha, qual que é o problema? Se eu vejo que é um problema que não seja necessária a intervenção jurídica, eu encaminho ela para um psicólogo, ou senão eu mesmo oriento ela, dou um prazo para ela e muitas das vezes esse prazo é bom porque eles me procuram novamente falando, olha doutor, eu já resolvi meu problema, não vou precisar separar. Ah, tá. O prazo de quanto tempo mais ou menos? Geralmente, ou vai de casa a casa? Vai de casa a casa. Geralmente eu peço uma semana, quando eu vejo que o problema pode ser resolvido de forma tranquila, eu dou até mais um pouco e peço a eles, me procurem depois de uma semana, de duas, justamente para dar esse tempo, porque muitas vezes eles precisam apenas de um diálogo. E isso após ter tido pelo menos uma mínima conversa com o senhor. Sim. Só acolhe, escuta o problema da pessoa. Sim. E depois de dar uma mínima orientação, talvez até cristã, e não só enquanto um advogado, não só enquanto profissional, porque você percebe Sim. que muitas vezes é um problema que só vai aí trazer mais, só vai abarrotar mais, né, o Poder Judiciário, né? Para que o Estado intervir numa questão de família, dentro de um ambiente de um lar em que as pessoas podem de alguma forma resolver da melhor forma, em que o juiz, né, enquanto Estado, nem tem acesso a essa família, nem tem acesso a essa casa, nem sabe o que está acontecendo, né? E você, enquanto profissional, diagnostica isso ali naquela primeira conversa de acolhimento, Sim. dá um encaminhamento e permite com que ela fique, olha, vamos assimilar essas informações que eu trouxe, esse até aconselhamento, né, durante essa semana, e costuma dar certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, igual eu havia citado, a esposa ou o marido me procura querendo separar, mas muitas vezes o problema é um problema simples de resolver. É problema, igual eu havia dito, de relacionamento, porque não há um diálogo, não há uma conversa entre os dois. Então, quando chega um terceiro, no caso eu, como advogado, que oriento ela tanto a parte jurídica quanto a parte até psicológica, porque o advogado, querendo ou não, ele faz esse papel numa consulta, ele faz esse papel de psicólogo, nós orientamos muitas vezes. E dentro dessa conversa eu falo, olha, se for na justiça, vai ser assim, assim, assado. Eu traço todo as fases, tudo que vai acontecer, sabe? Já dou uma previsão para ela. Muitas vezes o judiciário ele pega nesse sentido, porque você consegue resolver a questão da separação, até mesmo a questão da divisão dos bens, porém o motivo, a motivação que ensejou aquela ação ainda continua. Ótimo, doutor Osvaldo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha agora, vou chamar um intervalo e no próximo bloco a gente continua, porque esse assunto vai dar o que falar. Tá, obrigada. Joia. Olá pessoal,
Estamos aqui num novo programa da TV Jet, em que nós estamos dando dicas de cidadania, dicas de direito, e estamos hoje com a presença do Dr. Osvaldo Fernandes, que ele é um advogado da Igreja Batista Getsemane, e ele está compartilhando com a gente uma série de experiências, de vivências na rotina dele enquanto advogado da igreja. E uma das coisas que ele trouxe assim de muito interessante é que a maior demanda dele, a maior demanda que chega dentre as demais, dentre as diversas demandas que surgem, né, de cunho jurídico, é demanda relacionada à questão familiar. E nós estamos sujeitos a várias questões de conflitos dentro de família, inclusive, mesmo no âmbito da igreja, de separação, divórcio, de briga com o filho, com o marido, com o irmão. Nós somos pessoas. O que corre na nossa veia não é versículo bíblico. E em algum momento a gente vai precisar exatamente de ter esse contato que nós estamos tendo aqui para poder ter uma outra perspectiva da resolução desses conflitos, para que a gente consiga também conviver de uma maneira mais tranquila, resolvendo, quem sabe, nós mesmos um problema que é nosso, sem precisar terceirizar isso para a igreja, para o poder judiciário, seja para quem quer que seja. E nós temos uma grande tendência, desde pequenininhos, a terceirizar os nossos problemas, né, doutor Osvaldo? Porque a gente não teve uma educação formal que nos ensine, que nos habilite a lidar ali com aqueles conflitos. Normalmente, a nossa tendência diante de um conflito é reagir. E a gente reage ao conflito de várias formas, né? Seja atacando, seja defendendo, seja se paralisando sem saber o que faz ou o que deixa de fazer, seja fugindo. Nossa, é melhor eu fugir dessa pessoa, mas como que foge dentro de um contexto de família em que você vai continuar vendo a pessoa, vai continuar convivendo com ela, em que as emoções ali estão afloradas, não é mesmo? Sim. Então, naturalmente, uma forma de escape é procurando uma terceira opinião, é procurando realmente uma outra posição. E o senhor trouxe pra gente uma questão muito interessante que às vezes você percebe nesse momento de primeiro acolhimento do cliente, né, ou futuro cliente, é a questão do diálogo. Que às vezes, depois de acolher, de dar ali o traçado jurídico de como que vai funcionar ali, né, a linha de raciocínio, de condução, caso ela opte realmente pela via judicial, o senhor percebe que tem situações que basta um diálogo, basta um estreitamento ali de comunicação e costuma, além de orientá-la, pedir para ela poder, às vezes, aguardar uma semana, aguardar um tempo, absorver as suas orientações. E tem mais alguma coisa, né? A igreja possibilita outros encaminhamentos também de outras áreas, para que essa pessoa consiga ser acolhida também? Sim. Como eu havia dito, muitas dos processos, das ações, tá, de divórcio, seja no âmbito familiar, pode ser resolvida através do diálogo. Eu vejo muito isso na minha vida profissional, principalmente aqui na igreja. Muitas das pessoas, quando me procuram, eu vejo claramente isso. Não é tanto o problema sociológico, um problema que realmente seja uma separação. É um problema que realmente faltou uma pessoa estar ali intermediando, conversando, às vezes orientando, porque às vezes a pessoa, seja por ser leiga, ou seja, tem um gênio difícil, de repente não consegue enxergar certas coisas, ou às vezes não tem nem a paciência, porque hoje em dia, né, eles falam que é muito mais fácil separar do que tentar resolver o problema. Então, quando eles me procuram e eu vejo que é um caso para psicólogo, né, da psicologia, eu encaminho para um setor que tem aqui nas dependências da Igreja Batista de Getsemane, eu encaminho para psicóloga e ela tem ali um horário com a pessoa e aí conversa, bate um papo, orienta e tenta ajudá-la nesse sentido. Muito bacana o senhor ter falado isso, porque apesar de no início, né, do primeiro bloco a gente ter comentado sobre o advogado acabar sendo um pouco psicólogo no sentido de acolher aquela pessoa, sim. A gente sabe que existe um profissional, Claro. né, especializado nessa Claro. área, que estudou para isso, Claro. que está ali exatamente para fazer aquele papel. Sim. Pode até ser que o efeito de um aconselhamento, Sim. o efeito de uma mediação seja terapêutico, mas não necessariamente vai ser uma terapia. E às Sim. vezes o que a pessoa precisa vai ser realmente um acompanhamento psicológico, porque como o senhor disse, é uma questão muitas vezes subjetiva, né? Sim. E uma coisa importante dentro dessa questão da comunicação
que a gente para poder pensar o seguinte, que às vezes o maior problema da comunicação é que as pessoas elas não escutam para poder compreender. Sim. Elas escutam para poder responder. E quando fala em conversar, pensa, conversar não adianta, porque eu já tentei, conversar não funciona. Só que na verdade a nossa comunicação, ela é muitas vezes violenta. Sim. Nós temos uma tendência de julgar, de interpretar. Ah, mas você é um irresponsável porque deixou isso fora do lugar. Ah, mas você é isso, você é aquilo. E a nossa comunicação violenta, ela acaba gerando reações também, que consequentemente pode se agravar aí naquele conflito, ao invés de buscar aí soluções para que ele de fato consiga ser satisfatório para um, satisfatório para o outro, porque o conflito, na verdade, ele é natural, ele é inerente ao ser humano. O problema não é o conflito, mas a forma com que ele vai ser, então, administrado, né? Sim. E agora, nossa legislação, como a gente comentou, e aqui também, né, o senhor, enquanto advogado, a gente viu que o novo Código de Processo Civil trouxe aí a mediação como sendo uma das formas jurídicas, inclusive, de resolver essa questão, né, através de um terceiro. Sim. E também a nova legislação de mediação, que é a Lei 13.140, que regulamenta, inclusive, essa prática da mediação, seja essa judicialmente, seja aí no caso do novo CPC, judicialmente, né? E podemos aí, em um outro contexto, em um outro programa, explorar um pouquinho mais essa temática que está aí borbulhando, né, como sendo uma possibilidade nova de resolução de conflitos, mas a gente sabe que o senhor está aqui à disposição, né? O Dr. Oswaldo Fernandes, ele está à disposição aqui na Igreja Batista Getsemane, tem uma sala, um escritório especialmente para receber a demanda de vocês, para acolhê-los, orientá-los. Está aí na nossa tela o e-mail, o contato dele, né, virtual, através do e-mail dele. Então, fiquem à vontade de entrar em contato diretamente com ele ou com a nossa produção para a gente dar encaminhamento também a essas questões. Eu gostaria então de te agradecer mais uma vez pela presença. Viu? Foi assim, muito importante para a gente saber um pouquinho da prática dessa experiência da advocacia e ver o quanto que é importante a gente extrapolar esse tema do direito para um tema que é social, para um tema que pode ser também psicológico, para um tema que pode ser subjetivo, porque trata da pessoa, trata do sentimento, trata da emoção da pessoa que está ali naquele contexto familiar turbulento e que precisa muitas vezes de ajuda e sozinha, às vezes ela não vê uma alternativa e a forma dela às vezes resolver recorrendo a um terceiro. Muitas vezes esse terceiro acaba sendo a justiça, o poder judiciário, mas que bom que a igreja, através, né, da sua atuação profissional, consegue acolher, encaminhar, né? E quem sabe, através disso, gerar outras possibilidades. Eu que te agradeço, Graziele, foi um prazer, tá? Deus abençoe. E precisando, seja assunto familiar ou outro assunto jurídico, nós estamos aqui na Igreja Batista Getsemane à disposição, tá? De todas as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez, somos nós que temos esse privilégio de tê-lo conosco aqui. Vamos ler uma palavra que tem totalmente a ver, porque a Bíblia, gente, quando fechada, parece um livro comum, mas quando aberta, é o próprio Deus falando com a gente. E é um livro extremamente atual, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia, e Deus nos surpreende com temas que são super atuais, né? Que hoje a gente está discutindo como sendo atual, mas que na verdade já é um tema, Jesus já era o nosso mediador entre Deus e os homens, né? Desde que o mundo é mundo. Então vamos ler Mateus 18, no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que esse texto minimamente vem a dizer? Que se acontecer uma situação entre você e uma pessoa, procura essa pessoa diretamente. Tenta resolver com ela diretamente. Não guarde simplesmente, não guarda rancor, não guarda mágoa, não amargura aquele sentimento ou transfira para o outro. Se você percebeu isso e tem uma situação que te incomoda, procura esse irmão. Não conseguiu, percebeu que não dá?
procura um terceiro, uma pessoa, um amigo, que seja testemunha para presenciar que você tentou resolver. Quem sabe esse terceiro possa te ajudar a resolver aquela situação. Não conseguindo, vai à igreja, sim, a igreja inclusive não só como entidade eclesiástica, como nós temos aqui na Igreja Batista de Getsemane os pastores como conselheiros, temos também profissionais para poder te ajudar, seja psicólogos, advogados, como a gente viu hoje. Então não se sinta sozinho, você não está sozinho. A igreja está aqui para te amparar e, acima de tudo, Jesus nos instrui a como lidar numa situação conflituosa como essa, e a gente vai precisar em alguns momentos ser um pouco mais autêntico, respirar, orar e pedir a Deus para nos direcionar a como lidar da melhor forma com essa situação, ok? Mas mais cedo ou mais tarde o problema vai ser resolvido. Fica tranquilo. Que Deus abençoe você até o próximo programa. Esperamos que essas dicas tenham ido direto para o seu coração e que te ajudem aí no seu dia a dia, nas suas situações, principalmente conflituosas, já que a gente viu que o conflito ele é natural. Vamos tentar administrar da melhor forma.